Muito boa tarde, meus amigos e amigas do Carnaval na Palma do Samba. Hoje eu vou falar do resultado do Rio de Janeiro. Muita controvérsia. Você sabe que é uma coisa, tem uma coisa que a gente tem que falar. Campeonato, ninguém gosta de perder. É um campeonato. As escolas de samba têm um campeonato, tanto no Rio quanto em São Paulo. E o carnaval continuou até ontem, viu? Porque ontem em Porto Alegre houve o desfile das escolas de samba de lá. Os mercados estão se organizando, evidentemente, o Rio de Janeiro serve como um parâmetro, então as pessoas têm aquele modelo de sambódromo, de campeonato, carnavalescos, enfim. E a gente segue, eu gosto desse modelo, né? Eu gosto do modelo desfile, julgamento, a gente analisar como cultura popular, e eu gosto muito desse modelo. Tem pessoas que preferem o bloco, tal, porque é uma coisa mais livre, mas bloco não tem campeonato, né? Ele pode até entrar numa situação de alguém observar como é que foi, como é que não foi, tal, lançar um prêmio, mas bloco não tem essa situação. Quando a gente analisa as escolas de samba, tem muita coisa em jogo, né? Eu nunca vi, que eu me lembre, mas sempre tem. Mas esse carnaval foi assim um campeão de reclamações. Muita gente reclamando, muita gente falando isso e aquilo, tá injusto, tá isso, tá aquilo outro. Então, assim, foi uma situação muito curiosa, porque as pessoas ficaram muito achando que o carnaval ficou muito aquém do que poderia ser, né? Em relação a resultados, não em relação à feitura, né? As coisas estão sendo feitas, estão sendo realizadas, mas para um campeonato sempre alguém tem que sair melhor, alguém se sai melhor. Na verdade, todo mundo bate e parte do 10. Depois você vai descendo. Ó, um 8, um 9, um 7, né? Menos que 9 não tem. Mas assim, tem uma, dependendo, né? Porque eu fui jurada no interior. No interior a gente tem uma reunião antes do desfile, né? Dependendo da localidade. Que é melhor a gente não dizer as cidades nem nada, né? Rio, São Paulo, Espírito Santo, não sei onde. É melhor não falar nada. Mas eu digo assim, pela a forma de se fazer as coisas. Então há uma reunião antes, então você faz esse parâmetro. Nós havíamos jurados decididos e com a comissão organizadora de 9 a 10. Mas a prefeitura da cidade, a Secretaria de Cultura, pediu que fosse de 8 a 10. Só que nesses grandes desfiles, tô suando aqui porque tá bem calor no estúdio. Então, assim, 9 a 10 retrata um pouco o que foi o trabalho. Na verdade, todo mundo merece 10, mas você parte do 10 porque a feitura é uma coisa, a execução ao longo do desfile é outra coisa. Então a gente tem que partir dessa situação. Você tem que ter uma nota de partida. Então você parte do 10 para baixo. Você não vai partir do 9 para cima, né? Porque você vai contando do 10 para baixo, porque você fala, ó, ela tem 10, já saiu com 10, atrasou, perde um décimo. Caiu uma parte da fantasia na ala, não sei o que lá, os 10 minutos e 59 segundos, perde outro décimo. Ah, o samba atravessou, perde mais um. Então ele vai por ali. O campeonato ele é ganho assim, o menor número de erros. Os erros que são avaliados, né? Então você tem que perceber ali que ele tem que ter o mínimo de erro. As escolas têm, na avenida, elas têm que ter o mínimo de erro, não pode ter erro. Então hoje a gente vai analisar o Rio. Semana passada a gente analisou São Paulo. Depois até, como até 2024 vai ter bastante tempo, a gente reprisa isso, porque sempre tem pessoas que falam, eu queria ouvir novamente, porque isso eu agradeço muito a nossa audiência, que isso serve muito de parâmetro. Porque eu, como comentarista, eu, como especializada nesse setor, cultura popular, mas eu gosto especialmente do carnaval,
serve de parâmetro. Então, tem uma gama de pessoas aí que analisam, gente que já passou por avenida, como carnavalesco, enredista, aderecista. Eu, no último carnaval, eu julguei alegoria em uma cidade do interior. Quando me chamam, eu vou. Agradeço muito quem me chamou. E alegoria é eu gosto de todos os quesitos e posso julgar qualquer um, porque a gente é preparado para isso. Preparada, enfim. Mas alegoria é uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu gosto muito, muito, muito de alegoria, mas faço todos os quesitos e acho que são necessários. Não sei se vão, ao longo do tempo, vão criar outros ou vão retirar, como já retiraram. Antigamente se julgava a baiana, né? Mas aí ela passou a ser uma ala incorporada à evolução, à harmonia, né? Porque a escola é um todo. As alas também dão vida, né? Então elas também são responsáveis por evolução, por harmonia. Então, no Rio ainda se chama, né, alegoria e adereços. Em São Paulo se chama só alegoria. Mas os adereços entram em fantasia. Então, existem peculiaridades, né? No Rio ainda é alegoria e adereços. Aqui a fantasia acaba indo junto com essa situação. Mas no Rio foram 6 escolas, porque lá desfilam 12. Eu falo a partir de São Paulo, né? A minha base está em São Paulo, mas falo do Rio e falo de São Paulo, principalmente. No Rio são 12 escolas, por quê? Porque o tempo de desfile é maior. Em São Paulo são 65 minutos, no máximo, 55 a 65. Então o máximo é 1h05. E no Rio, o máximo é 1h20 de desfile. Então, lá por questões mesmo de estrutura física, né? E de característica de uma organização e outra. No caso, assim, no Rio, o sambódromo ele é mais largo e os sambas são mais cadenciados, né? Então ele demora mais para chegar, passar pelos 12 setores. E São Paulo, o sambódromo é bem menor. Ele é longo, mas ele é estreito. Então é muito rápido. E tem algumas pessoas que falam, pessoas que entendem um pouco mais de música do que eu estudei um pouco, mas não estudei tanto. Dizem que o samba de São Paulo é mais uma marcha, porque é um samba mais rápido. Ele é mais rápido. E o do Rio não é. Então, essa é uma coisa mais. Um cadenciamento, pouca coisa mais lento e é mais cadenciado, né? Ele é mais dançado. E de São Paulo o pessoal acha que é muito rápido. Mas assim, isso é uma característica de cada um. Isso não tá para julgar isso aqui. A gente tá para julgar o resultado do desfile e analisar isso como cultura popular, porque isso faz muita diferença. Então, vamos lá, no Rio de Janeiro. Eu vou começar da última para a primeira, porque aí fica mais fácil também depois da gente ouvir tudo. Eu queria fazer 2 adendos, e semana que vem a gente vai falar muito sobre isso, os próximos encontros aí. Um pedido das escolas que pertencem à Liesa, que é a elite lá do Carnaval do Rio, do Carnaval Carioca, que todas as escolas participem do sorteio. Por quê? Existe uma convenção, e as outras ligas também se baseiam nisso, de que as campeãs que estão subindo dos grupos anteriores de acesso, elas abram o carnaval no ano seguinte. Isso cria uma situação. Não é praxe, mas é muito comum acontecer. As escolas que estão subindo, elas costumam obter notas menores. Por quê? Porque o julgador que está lá na cabine, ele fala, eu não sei o que vai vir depois. Então eu vou dar uma nota um pouco. Isso a gente imaginando a cabeça deles, né? A gente vai dar uma nota um pouquinho menor, porque pode ser que venha coisa melhor lá na frente. Por isso que é importante do julgador
E aqui é uma sugestão minha, eu como jurada também, que eu tenho curso para isso e já fui jurada em algumas cidades. A gente tem que conhecer a escola, tem que estar conhecendo o enredo, como que isso está sendo desenvolvido. Você não pode chegar só fazer o curso e dar a nota final, porque tem coisas que podem acontecer. Você dá uma nota menor agora para a primeira e a segunda foi menor, pior que a primeira. Então, qual que é o teu parâmetro? É o que eu falei, é o parâmetro a partir do 10. Só que ainda tem julgador que ele não tem essa avaliação. E não é uma crítica, não, é uma sugestão para melhoria. E isso vai ser discutido aí. E aí, a sugestão de associadas da Liesa, que é a Liga do Rio principal do Rio de Janeiro, é que todas participem do sorteio, até a campeã. Ela pode ser a primeira o ano que vem. Então, assim, porque aí tem uma dança de campeonatos, de vencedoras, um pouco mais democrática, isso na cabeça de todo mundo. Porque a primeira, ela corre o risco de descer de novo. Então ela fica um ano no especial e desce de novo. Que foi o que aconteceu com o Império Serrano. E muita gente, milhares, né, reclamaram disso. Porque ele fez o Império Serrano um desfile muito bonito, sem grandes falhas, mas ele desceu de novo. Então, assim, o que que acontece? Tem que ter um desfile fora do comum, como o próprio Império Serrano fez em 1982, com o famoso Bum Bum Paticumum Procurundum. Tem que falar devagar, senão a gente se enrola. Então, assim, que foi um desfile fenomenal. Ou então da Vila Isabel, esse do Império foi 82. A Vila Isabel foi 88, com Kizomba, que a fantasia fez toda a diferença além do samba. Que as fantasias eram todas em ráfia, né? Ou a maioria delas, que é uma palha que é utilizada para a roupa de Omulu no candomblé, que é aquela palha que ele cobre todo o rosto. Então aquilo ali foi usada muita palha e menos brilho. Hoje a gente tem muito brilho. E é o grosso das escolas, né? É pluma, paetê, brilho, e outros materiais, veludo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que é salutar. É uma forma de você democratizar o sorteio. Você vai democratizar o sorteio. Porque quando você joga uma norma que quem é o pequeno que está subindo, entre aspas, né? Que normalmente não é uma escola pequena, desceu por algum problema. Ela está subindo, é um momento de você fazer aquela movimentação, porque sabe o que acontece? A cabeça de quem está subindo é que assim, a gente vai descer mesmo. Então tem gente que já desfila com essa cabeça. A gente vai descer mesmo. Porque assim, o sorteio no Rio é uma só que sobe, porque são 12 lá. Em São Paulo são duas, descem duas, sobem duas. Então, que aqui são 14, por causa desse tempo menor, então colocaram mais escola. Então, a cabeça de quem está desfilando, e muitas vezes sem querer passa por isso, né? A gente vai descer mesmo, porque a pessoa toma aquilo como escola pequena. E é muito difícil, você vai perceber que é muito raro, raríssimo, a escola que desfila primeiro ganhar um campeonato. É muito difícil. Normalmente é quem tá lá, desfilou já segunda, terceira, quarta, quinta, às vezes no segundo dia. Então, assim, o que é mais comum, não é muito comum a quem tá no primeiro dia ganhar, justamente porque a cabeça do julgador, ela vai dessa forma. O que vai vir depois, né? Dou 10 agora e depois. Não interessa. Se ela ganhou 10 é porque ela mereceu. E se as outras todas tiveram 10 é porque mereceram. Tem uma crítica, e aí eu faço a crítica ao contrário, que o julgador também não pode ser sacrificado. Não pode ser criticado dessa forma. Porque se
o nível das escolas no campeonato está alto, só se você colocar nota 11. Aquela que tiver excepcional ganha 11. Só se você, o 10, não for mais do céu, o parâmetro seja o 11, né? A nota de partida seja 11. Então, assim, estão crescendo as escolas. Como eu acabei de falar, se não falei, a minha intenção, o meu cérebro foi mais rápido do que a minha fala. Mas se eu não falei, as escolas estão com parâmetro do Rio de Janeiro, né? São Paulo já cresceu muito, a gente tem que levantar e tirar o chapéu para quem chegou primeiro, né? Então, assim, então os desfiles de São Paulo estão profissionalizados. Mas, por exemplo, você tem Porto Alegre, você tem outros lugares, tem interior de São Paulo, que o pessoal está fazendo um desfile tentando chegar nesse nível do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, não é demérito para ninguém. Sabe? Como eu falei, a não ser que coloque 11, nota 11. Mas, assim, se merecer 10 todo mundo, é dado 10 para todo mundo. Mas o campeonato é decidido aí. Justamente aí. Você vai dar 10 para aquele, para o outro que merece. Ora, os jogadores, eles são preparados para isso. Se todo mundo merecer 10, tendo a justificativa de acordo, e eu acho que aí houve um outro erro, porque tanto a Liesa quanto a Liga de São Paulo estão divulgando as justificativas dos jogadores. Ninguém quer perder. Nunca ninguém quer perder. Aí todo mundo faz videozinho. Teve um videozinho que foi ridículo essa semana. E a menina tentou ganhar uma fama em cima disso. A moça que gravou o vídeo. Ai, porque a nota da Portela, o jogador falou que a Portela não tinha uma perna. Claro que o Saci era uma escultura de Saci num carro alegórico. Ah, é lógico que o Saci não tem uma perna. Calma lá. Mas o jogador fez exatamente o que tinha que fazer. Ele não tem uma perna, mas a perna que ele tem, feita, esculpida, falta um pé. Então ele tirou a nota certo. Ele não tirou a nota da perna que falta. Porque, lógico, o personagem Saci Pererê só tem uma perna. Se ele tivesse feito de Ossan, também é uma perna só. Uma escultura de Ossan, que é um orixá. É uma perna só. Só que a única perna que ele tem estava faltando o pé. E isso estava bem escondido na alegoria. E ele captou da cabine. Então ele fez o julgamento correto. Se eu não me engano, é o julgador Madison alguma coisa, do Rio de Janeiro. Ele fez o julgamento correto. Correto. Por quê? A escultura tinha uma perna. Só que essa única perna não tinha o pé. Então está faltando elemento. E foi aí que ele penalizou a Portela, com justiça. Com justiça. Porque se você observa o vídeo, a foto, o que tiver, realmente a escultura do Saci Pererê tem uma perna, sem o pé. Então é um Saci bem prejudicado. Porque além de faltar uma perna, a perna que tem falta o pé. Então ele foi penalizado, a escola foi penalizada. E aí começou muito ruído, e eu não tenho muita paciência para esse pessoal que fala sem saber o que está falando. Desculpe, eu não sou supra-sumo de nada, mas eu estudo para isso. Então, assim, achei uma crítica desnecessária da mocinha. Que não vou nem dizer o nome, porque até também não lembro. Passei por cima, porque nada a ver com nada. Querendo ganhar fama. Uma outra polêmica que teve no Rio aí, 2 carnavalescos que até o momento não estão sem escola, que é a Rosa Magalhães, que é uma decana, que vem há muito tempo, inclusive a campeã Imperatriz Leopoldinense, ela esteve lá algumas vezes. Nesse último carnaval, se eu não me engano, ela esteve no Paraíso do Tuiuti. Muitos carnavalescos que vieram depois dela, ela já tá uma senhora de acho que quase 80 anos, se não tiver isso mesmo.
Mas o pessoal dispensou, a Paraíso teve lá sua colocação, mas não foi suficiente. E o Renato Lage, que sempre trabalha com a mulher dele, a Márcia Lage, também ficou sem escola, pelo menos até o momento. São assuntos delicados, porque vão surgindo outros profissionais e às vezes eles são mais baratos, em vista da carreira desses outros profissionais, como a Rosa e o Renato. Então vai aqui minha solidariedade, mas aí, infelizmente, o mercado joga isso, né? O mercado é que define muita coisa. Como às vezes você tem excelentes profissionais, posso falar do meu mercado, do jornalismo. Excelentes profissionais, mas que com a tecnologia perderam espaço, às vezes não por incompetência não, é porque a tecnologia limou muita coisa, né? Os jornalistas, por exemplo, eles tinham muito espaço nos meios impressos, né? Revista, jornal, isso tudo virou digital. Você tem pouca coisa impressa hoje em dia. Muitos jornalistas se refugiaram nos livros, então escrevem, fazem revisão, isso e aquilo outro, preparação, mas assim, os mercados vão acomodando conforme a necessidade deles, e não digo que seja justo não, tá? Às vezes o mercado não é justo. E aí acontece uma acomodação e as pessoas têm que ter uma coisa chamada adaptabilidade. Você tem que se adaptar, ter versatilidade, porque você não está livre de que as coisas não andem como você quer, né? Às vezes o mais competente é o que está fora do mercado. Às vezes o cara que é mais competente é o cara que está fora do jornalismo, é o cara que está fora do carnaval, é o cara que está fora da administração de empresas. É o mercado que dita isso. E nem sempre o mercado é justo. Então eu queria falar aí da sexta colocada, Grande Rio. Grande Rio, uma escola que cresceu muito nos últimos tempos. Excelente escola. Parece que ela foi encontrando o lugar dela. E nesse último carnaval ela falou de Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, figura maravilhosa, a exemplo da Tucuruvi aqui em São Paulo, que não chegou nas campeãs, ficou ali no meio do caminho, falou de Bezerra da Silva. Os sambistas, eles normalmente eles têm histórias boas para falar, às vezes tentam colocar isso no mundo sertanejo, mas os antigos têm mais história do que os mais novos, né? Por exemplo, duplas novas de sertanejo aí nunca pegou. O pessoal às vezes tenta contar a história. Acho que teve uma coisa só que não tem nada a ver com carnaval, que foi o filme Dois Filhos de Francisco, que contou e narrou a história da família Camargo, né? Zezé de Camargo, Luciano, não sei quem, não sei quem. Né? Então, assim, foi a única alegoria que eu digo assim, a única história, né? Um filme que pegou. Mas você contar a história de sertanejo, acho que você precisa pegar um Tunico e Tinoco aí, né? Um Pena Branca e Chavantinho, fazer um caldeirão e falar dos antigos. Gente nova, nem sempre a história pega. Por que eu tô dizendo isso? Porque a Grande Rio escolheu Zeca Pagodinho, porque ele tem um puta de um carisma, um belo de um carisma. Ele tem um belo de um carisma. É um cara que traz patrocínio, simpático, tem história, mas é um cara que eu, pessoalmente, quando eu vi o enredo, eu falei, não vai ganhar. Sem site de quem tem conhecimento da coisa. Falei, não vai ganhar. A Grande Rio veio de 2 grandes carnavais que ela fez assim, ó. Ela ficou em segundo lugar em 2020, antes da pandemia, falando do Joãozinho da Gomeia, com o enredo Tatalondirá, falando desse grande babalorixá baiano que desceu para a Baixada Fluminense e fez uma revolução, atendeu grandes personalidades, presidentes, políticos de modo geral. E aí, o Joãozinho da Gomeia foi esse de 2020, esse enredo de 2020.
A Grande Rio foi bem demais. Ela ficou por 1/10, eu acho, atrás da campeã de 2020, que foi a Viradouro com Ensaboa Mãe. Ensaboa Mãe, tá? Ensaboa, que falava das lavadeiras da Lagoa de Itapuã. Um enredo também perfeitamente desenvolvido. Eu torci muito para a Grande Rio porque eu vi o desfile na avenida e achei que ela foi perfeita, mas teve alguma coisinha que a outra foi melhor. Um samba maravilhoso da Grande Rio. Eu acho que ela desenvolveu um samba muito bom e ela repetiu a dose em 2022. O que aconteceu? Ela foi campeã com o enredo Fala Majeté, que falava de Exu em todos os seus caminhos, independente de religiosidade, de religião, de espiritualidade, mas ela falou disso em todos os caminhos. Então o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, eles são os dois carnavalescos, eles conseguiram traduzir isso muito bem. Então foi um crescente da Grande Rio. Só que chegou nesse carnaval, ela desceu. Então, assim, eu acho um enredo muito legal. Zeca Pagodinho, mas eu acho que você teria outras coisas. E eu acho que o enredo só sobre ele, eu acho que não ia dar essa liga. Como não deu de Bezerra da Silva em São Paulo. Onde que ele tinha que entrar? Ele tinha que entrar num contexto de samba, que nem o Leonardo Vieira, que foi o campeão lá com a Imperatriz Leopoldinense, que eu vou chegar lá, porque agora a gente está na sexta colocada. O Leandro Vieira, ele fez um enredo, não foi campeão, tá? Pela Mangueira, que era Angenor, Delegado e não lembro a terceira figura, que eram 3 expoentes, 3 baluartes da Mangueira. Ele não ganhou esse enredo, acho que foi no ano de 2020 ou 22, eu não lembro, ou 19, não lembro agora. Mas ele fez esse enredo contando sobre 3 baluartes. Então eu acho que o contexto do Zeca Pagodinho tinha que vir aí. Ele tem uma vida legal, o pessoal desenvolveu todos os setores, mas não ganhou o campeonato. O interessante é ganhar também. Não é só fazer um belo trabalho, porque não dá camisa para ninguém. E aí, exemplo aqui da Acadêmicos do Tucuruvi, em São Paulo. Bezerra da Silva, ó, eu tenho um livro sobre Bezerra da Silva. Eu tenho um livro sobre Zeca Pagodinho. Mas não dá sustentação em carnaval. Tem algumas coisas que fica ali meio amarrotado e não desenvolve. Então, eu acho. E quando eu bati o olho, eu falei, não vai. Não vai ganhar mais. Os carnavalescos aí renovaram o contrato, tanto o Leonardo Bora como o Gabriel Haddad são ainda os carnavalescos da Grande Rio. Vamos ver qual vai ser o próximo enredo deles para o ano que vem. Mangueira, quinta colocada. Para mim, o melhor samba do Rio, um dos melhores sambas do ano de 2023. Falando da Bahia, da Terra de Todos os Santos, falando de tudo que a Bahia tem. Achei que desenvolveu muito bem, mas não conseguiu campeonato melhor. Falou da Bahia, um samba, e eu sempre falo, a minha máxima é sempre essa: quando o samba empolga, todo o resto vai. Porque você pega o enredo, às vezes o enredo, como eu falei anteriormente, do Zeca Pagodinho, o enredo bom, mas o samba às vezes não acompanha. Aí não é um quesito que você já fica perdido. Então você tem que ir muito bem nos outros. Você não pode ter erro dali para frente. E a Mangueira teve um belo de um samba. Todo mundo cantou esse samba da Mangueira. A Mangueira por si só é carismática, mas não levou. Falou muito bem da Bahia. Olha, teve tudo direitinho. Para mim o destaque foi o samba. Sabe, o enredo e o samba foram muito bem escolhidos. Porque a Bahia é muito rica de assuntos, de temas, que você pode desenvolver lá um monte de coisa. Mas não deu. Beija-Flor ficou em quarta colocação, falou do azul, falou dela, falou disso, falou daquilo, mas não empolgou. Mas teve uma inovação na passarela do samba.
Teve uma hora lá que todas as luzes se apagaram e deu-se destaque para uma das alegorias, para um dos carros. Isso foi uma inovação da Beija-Flor, mas isso não foi suficiente para carregar a Beija-Flor até o título. Terceira colocação, Vila Isabel, que falou de fé, falou de espiritualidade, e isso foi muito interessante na visão do Paulo Barros, que ainda é um grande carnavalesco. Ele ficou um pouco fora do alvo, do foco, porque o Leandro Vieira, que é o carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, que foi a campeã, ele veio esse ano da Mangueira, né, também. Eles conseguiu subir o Império Serrano, mas aí ele ficou com uma escola só no grupo principal. E o Paulo Barros trouxe para mim o carro alegórico mais emblemático do carnaval, que era um São Jorge todo na estrutura, só estrutura, sem decoração, sem nenhuma cobertura, só no arame, no aço, e o carro ele tinha movimento de todos os jeitos, tanto o cavalo do São Jorge quanto o São Jorge em cima, que a gente via a armadura, mas sem cobertura nenhuma, sem decoração, sem nenhum pano, nenhum tecido, nada. Era pura armação. Eu achei, e lógico, com uma luz cênica e inteligentíssima isso, essa alegoria do Paulo Barros, que continua na Vila Isabel. Ainda é um grande carnavalesco, ainda que tenha surgido o Leonardo Bora, com o Gabriel Haddad, que eu falei anteriormente, que tiveram 2 carnavais de 20 e 22 maravilhosos, fizeram de 23, vão fazer o de 24, mas 20 e 22 foram assim insuperáveis até o momento. E o Paulo Barros é sempre o homem da inovação. No início dos anos 2000, ele trouxe inovações, aqueles painéis vivos, né, que a Tijuca, a própria Vila Isabel, o pessoal topou, e isso foi uma revolução na época. Eu tenho também um livro falando do Paulo Barros, quando ele estourou com isso, em 2003, 2004, que ele vinha de escolas menores, e ele estourou isso no grupo especial da Vila Isabel. A Vila Isabel, eu acho que foi um conjunto de coisas. O samba, para mim, não empolgou, para mim, mas, assim, os outros quesitos ela veio muito bem, por isso a terceira colocação. Segundo lugar, Viradouro, falando de Rosa Maria Egipciaca, que é uma personagem, eu falei isso no programa na semana passada, um personagem que a gente não conhecia, né? Tem apenas um livro de referência, que foi escrito pelo Luiz Motti, que é um antropólogo da Bahia, do movimento gay da Bahia, um dos pioneiros. O Motti já é um estudioso há muito tempo, e ele falou justamente da Rosa Maria Egipciaca, que foi prostituta, escravizada, no final virou uma santa, e a Viradouro tem essa verve de trazer alguns enredos que ninguém conhece, mas que estoura, e as pessoas acabam adotando. Eu fiquei muito feliz, porque a Viradouro vinha já desde antes do campeonato, né, de 2020, ela vinha naqueles altos e baixos, e ela conseguiu se manter, tem se mantido. Então ela teve o campeonato de 2020, 2021 não houve por causa da pandemia, e 2022 quem ganhou foi a Grande Rio. Então, assim, a Viradouro agora ela ficou num patamar, né, das escolas grandes, como ela sempre foi, mas desceu uma época e tal. E eu acho que ela desenvolveu muito bem um enredo difícil, carros alegóricos interessantes deles, cores mais escuras, mas assim, teve um ápice. E uma baixa que a gente ficou sabendo é que o Luiz Paulo Sierra, que era o intérprete puxador oficial da Viradouro, se desligou da escola,
essa semana. E até o momento eu não sei ainda quem vai ocupar o lugar dele, mas era um cara que estava lá há 10 anos e tinha muita identificação com a Viradouro. E aqui em São Paulo ele já esteve na X9 paulistana. Foi o puxador um ano lá, não me lembro, acho que 2011, já faz um tempo já isso. Ele concorreu também com alguns sambas por aí e tal, mas no Rio ele já estava há 10 anos com a Viradouro. E vamos aguardar aí. Tem agora o mercado do vai e vem. Semana que vem a gente vai falar com mais propriedade e com mais detalhes. Você vai saber quem foi, quem ficou, quem não ficou, quem vai voltar, quem não vai. Então a gente vai falar sobre isso. E finalmente a primeira colocada, a Imperatriz Leopoldinense, que já vai fazer algum tempo que não ganhava campeonato, que falou sobre Lampião e a vida do Lampião, mas ela foi criticada até por gente que não é do meio. Ah, porque o Lampião era um estuprador, um ladrão, não sei o que lá, mas ninguém tá falando que ele era santo. Tanto que no próprio enredo o carnavalesco colocou, falou, ó, ele tá entre o céu e o inferno, viu? Mas é uma figura que nunca ninguém esqueceu no Nordeste. É um cara que teve a sua importância do cangaço, porque é uma história. O país conta a sua história, né? Então é uma personagem. Carnaval não vai fazer juízo de valor. Olha, vamos colocar o cara num pedestal. Não vai. Contou suas histórias, falou dele. é, Todo mundo tem seus erros, seus acertos. E ele é uma figura histórica. É um enredo, é uma cultura popular. Você não tem que colocar juízo de valor nisso. Você tem que colocar juízo de valor como foi realizado. É uma fábula. Pode ter sido algumas coisas são verdadeiras, né? Outras são contadas de outra forma, mas enfim, há todo um estudo disso para se colocar um trabalho desse na avenida, todo um estudo. Então também você não pode criticar em torno da figura. Foi uma figura que existiu, acabou. Você vai contar a história, é um enredo, não é uma. Você não vai. O cara não é candidato a ser santo, sabe? Não vai para o Vaticano para concorrer para ser santificado. Não é nada disso. O cara existiu, teve seus problemas, mostrou-se a filha dele já com 90 anos, a única filha dele, que foi criada por pais adotivos, por ele, são pais verdadeiros dela, da filha dele, Lampião e Maria Bonita, e ela foi criada por pais adotivos. Então, é uma senhorinha de 90 anos que esteve no desfile aqui da Mancha Verde em São Paulo, e a Mancha Verde falou do Nordeste, falou também de Lampião, né? Falou do Nordeste de modo geral. E ela também esteve aqui desfilando no carro alegórico com os descendentes. É uma parte viva da história, então a gente não pode fazer juízo de valor dessas coisas, entende? E a Imperatriz com o Leandro Vieira obteve o primeiro lugar. O Leandro Vieira, que tempos atrás ele surgiu como. Ele não tem muito tempo de carnavalesco, não, ele deve ter uns 10 anos só. Mas ele já ganhou pelo menos 5 campeonatos aí, 2 no especial, o outro ele ganhou em 2016 com a Mangueira. Ganhou em 2016 com a Mangueira, né, falando de Maria Bethânia, falando de Inhaçã e tudo mais, da vida da Maria Bethânia, então fez um pano de fundo falando do candomblé, falando da vida da Maria Bethânia, falando da Bahia, mas pegou essa verve e trouxe a vida da Maria Bethânia e ele ganhou em 2016. E tem mais uns 3 campeonatos aí, acho que ele ganhou com o Império Serrano, trouxe o Império Serrano, acho que para o especial de novo. E teve mais outras 2 escolas que ele ganhou também. Então, assim, por 10 anos como carnavalesco principal, que ele deve ter participado em outras funções de apoio, como carnavalesco mesmo, mas que ele assinou o carnavalesco como bateu no peito e falou assim, isso aqui é meu. Ele assinou o carnaval e foram essas escolas. Então ele não tem muito tempo de carnavalesco. Como a gente falou agora há pouco da Rosa Magalhães, do Renato Lage, que tem mais de 30 carnavais nas costas, ele tem 10.
mas é um cara que consegue pegar a nuance, não precisa ser um tema específico, alguma coisa, não. Ele consegue jogar para frente isso daí. E parabéns ao Leandro Vieira, porque ele tem uma. Lógico que ele deve ter a equipe dele, mas a cabeça dele é uma cabeça muito privilegiada. Então a gente vai ouvir, e ele renovou, viu, com a Imperatriz Leopoldinense. A gente vai ouvir aí na sequência, vamos ouvir, vai depender aí do Dedé como ele resolver colocar, mas a gente tem a classificação final assim: em primeiro, Imperatriz Leopoldinense, falando sobre Lampião; segundo, Viradouro, sobre Rosa Maria Egipciaca; terceira, Vila Isabel, falando da espiritualidade; quarta, Beija-Flor, falando dela mesma e do azul e das coisas todas do infinito e tudo mais, tendo um pano de fundo bem amplo. A quinta, Mangueira, falando da Baía de Todos os Santos. Sexto, a Grande Rio, sexto lugar, falando de Zeca Pagodinho. Semana que vem a gente volta para falar do mercado. Muito vai e vem, muita definição aí, porque já daqui uns 15, 20 dias, o pessoal já vai estar com a mão na massa para o Carnaval 2024. Gente, obrigada por enquanto. Tem aí minhas redes sociais, quero deixar os contatos. Muita gente me pedindo para deixar um contato para a gente poder trocar figurinha. 11 977 54 7604 é o WhatsApp. 11 977 54 7604. Eu tô aí também na página da nossa FM Web Rádio TV. Tenho também o meu e-mail, gislainevicente07@gmail.com. E tem o meu Instagram, gislaine.vicente9. Tenho outras páginas também, mas através desses 3 aí vocês conseguem me encontrar e a gente consegue conversar e trocar figurinha. Tá bom? Carnaval na Palma do Samba, todo sábado a partir das 3h30 da tarde. Muito obrigada, beijo grande para vocês, até a próxima.